Oi, gente, sou Luciene Amaral. Trabalho na área de desenvolvimento e aprendizagem e hoje nós iremos tratar um pouco sobre a birra infantil pela análise do comportamento. A primeira coisa que a gente precisa conhecer sobre a formação da criança é que a formação dos nossos filhos depende das informações que eles recebem diariamente do ambiente em que os cercam. Então, assim, qualquer ensino, qualquer comportamento que a gente queira construir com os nossos filhos e filhas, com as crianças em geral e adolescentes, esse comportamento ele começa a ser modelado dentro do ambiente familiar, né? Dentro do ambiente que está cercando aquela criança ou adolescente. Na questão da birra, a gente pode compreender que a birra é um comportamento que a criança tem para conseguir algumas coisas que ela quer. E a manutenção deste comportamento, ele vai variar da resposta que o adulto der para esta criança. Por quê? Para a gente mudar a birra da criança, é necessário mudar a resposta dos adultos. Então, não tem como a gente mexer na birra, no comportamento de birra, sem alterar a resposta dos adultos. Veja só, a criança muito pequena, ela usa o choro como uma forma de comunicação. Então, quando ela está com fome, ela chora e no mesmo instante é atendido com comida. Quando ela está com a fralda cheia, também chora, evoca no adulto, né, a resposta de ir lá procurar e verificar que a fralda está cheia e aí retira, faz a mudança. Ela, quando tá com alguma dor também, ela exerce o choro como uma ferramenta de levar, modificar o comportamento do adulto para que ele venha tentar tirar aquela dor dela. E isso vai criando, vai se construindo um padrão de comportamento que essa criança vai sempre estar utilizando o choro para que ela possa estar conseguindo as suas necessidades básicas e vitais, né? Não, se ela não fala, então não tem outra forma de manifestar essas necessidades que ela está precisando. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, a criança ela vai crescendo, né? E aí a gente sabe de todo o processo de neuroplasticidade cerebral que envolve-se nesse crescimento, nesse amadurecimento dela, e ela vai entrando em contato com experiências que ela vai testando e vai percebendo aquilo ali se vai dar certo ou não. Então, às vezes a gente escuta muitos relatos de pais, mães, cuidadores que dizem que uma das questões mais difíceis da criança é em relação a brinquedos quando as levam em lojas, né? Elas querem porque querem aquele brinquedo e aí ela começa a ter o comportamento ou de choro, ou de se jogar no chão, ou de jogar objetos também, né? E no pai ou na mãe, na pessoa que está ao lado, para barganhar, para conseguir aquele brinquedo que quer. Quando a criança vence o adulto pelo cansaço ou pelo constrangimento de estar em um espaço público e o adulto fica constrangido porque as pessoas que estão ao redor cobram de você uma postura, uma posição e começa os pensamentos e olhares, né? Os olhares das pessoas começam a desenvolver em nós o pensamento de acreditar que aquelas pessoas estão nos chamando de incapazes, de pessoa que não tem pulso, pai que não tem controle sobre os filhos, e isso nos faz tomar duas atitudes. Ou ser agressivo com essa criança em um ambiente público, que também gera um outro comportamento das pessoas que estão olhando, né? Ou ceder a birra dessa criança entregando um brinquedo para ela. A partir do momento que a gente cede, né,
esse brinquedo, a gente começa a fazer a manutenção daquele comportamento da criança. Porque uma das formas de nos avaliar sobre a questão se nós estamos fazendo a manutenção do comportamento dessa criança é, por exemplo, esse comportamento de birra está acontecendo com frequência, né? Está acontecendo cada vez mais com uma intensidade maior, já vem durante um tempo. A criança está fazendo isso já várias vezes em todos os espaços. Então, se este comportamento da criança está acontecendo com muita frequência e com muita intensidade, é porque a resposta que está sendo dada para ela é uma resposta satisfatória. E ela começa a entender que ela pode fazer da mesma forma, porque é dessa forma que ela vai conseguir isso do jeito que ela quer, com a pessoa que ela quer. O problema da birra é que esse comportamento ele vai também acompanhando a criança na adolescência, na juventude, na vida adulta. E muitas vezes a gente se depara com pessoas que quando elas querem uma coisa, elas simplesmente choram ou fazem raiva, não se joga no chão porque não é mais criança, mas elas começam a fazer outros comportamentos e aí ela começa a perceber que aquilo ali deu certo. Então, se a outra pessoa também cede para ela, mesmo depois de adulta, ela vai continuar com este mesmo comportamento porque ele está funcionando. A gente não abandona um comportamento se ele não está funcionando de forma nenhuma. A gente vai sempre manter aquele comportamento com a gente porque ele está funcionando. Essa é a função desse comportamento, eu fazer com que eu consiga aquilo que eu estou querendo. A partir do momento que que eu não consigo, que a resposta da outra pessoa é negativa, ou seja, eu percebi que chorando eu não vou conseguir aquilo que eu tô querendo da outra pessoa, isso adulto, jovem, adolescente, criança, eu tendo a mudar minha estratégia. Eu vou agora buscar uma outra estratégia que me ajude a conseguir aquilo que eu estou querendo. Então, o que a gente pode ver é que a birra, ela exige uma resposta da família. Toda birra exige uma resposta de quem está ao lado dela, né? E aí, essa resposta é que movimentará, né? Fará a manutenção desse comportamento de birra e que a pessoa vai continuar fazendo esse comportamento. Por quê? Porque, na verdade, são as consequências desse comportamento que irão determinar se aquela birra vai acontecer ou não. Então, se deu certo, é claro que aquela birra vai acontecer de qualquer forma. E o controle do comportamento de birra, ele se dá a partir do manejo dessa relação. Então, quem está com a criança para poder diminuir esse comportamento de birra, é necessário que ele também controle a resposta daquilo que a criança está precisando naquele momento, ou está querendo naquele momento e não é para ela fazer. Muitos pais, eles costumam não sair com a criança para espaços sociais. Não vão levar na igreja porque não estão conseguindo controlar o comportamento da criança na igreja. Não vão levar para festinhas de aniversário, nem muito menos para lojas ou shoppings, porque isso aí o pai não sabe ou a mãe não sabe como controlar o comportamento de birra. Quanto mais a gente fizer isso, mais a gente gera inabilidade nessa criança. Ou seja, como que a criança vai aprender a se desenvolver em espaços sociais, a manter relações sociais, a experimentar relações de limites, a experimentar frustrações e saber como lidar com elas, se ela fica trancada dentro de casa? Se ela não é exposta a esses ambientes para que ela possa testar. Então, o que a gente pode ver é que a necessidade de você começar a fazer um controle, um trabalho dentro do ambiente família, dentro da casa, para poder esse comportamento ser expandido nos ambientes sociais. Dentro de casa, a gente vê uma das problemáticas que, por exemplo, às vezes acontece birra na hora do jantar,
Às vezes acontece birra na hora da tarefa, né? Às vezes acontece na hora do banho, ou a criança não quer ir tomar o banho, ou a criança não quer sair do banho, né? E os estudos apontam que a criança ela faz isso também por dificuldade de se expressar, como também por dificuldade de seguir regras, né? De ser instruída a partir das normativas. Então, se dá certo, a criança continua usando a birra. Se não dá certo, a criança perde a birra porque ela não vê mais função para continuar aquela birra. O que faz os pais cederem então? Cansaço. A gente já está muito cansado, às vezes é um dia muito cheio de cansaço, já cansado mesmo, e a gente não consegue, né, contornar aquela situação, e aquele barulho daquele choro e tudo mais faz com que a gente não se sustente. Culpa pela ausência. Se sente culpado porque passa o dia todo fora trabalhando, aí a criança vem, faz aquela birra, a gente tende a ceder. Outras pessoas cuidando da criança, né? Às vezes deixa ela muito à vontade para fazer o que ela quer, e aí a gente não consegue, fica com dificuldade de ter o controle dessa birra aí. E castigo, então, daria certo? Seria a solução? O castigo, ele pode até trazer um engano a curto prazo, porque às vezes você castiga a curto prazo e aquilo deu certo. Só que, à medida que o organismo vai se adaptando àquele castigo, vai se acostumando, né, àquele castigo, vai haver uma necessidade de aprofundamento daquele castigo. Ou seja, a família, quem está dando castigo, vai ter que aumentar a intensidade daquele castigo, porque a criança percebeu que já se adaptou àquele castigo, então isso aí não é forte o suficiente para que ela possa se manter com birra. E aí a gente pode ver que uma das estratégias, existem muitas estratégias, né, que a gente pode fazer dentro de casa. Uma delas é colocar o limite, né? E conversar com a criança, tem que explicar para a criança, para que ela, quando chegar adolescente, adulta, ela já entre nessa dinâmica. Partilhar das experiências econômicas e financeiras da família. Então, dizer para ela, desde novinha, que vamos sair para tal lugar, mas nós não temos dinheiro para estar comprando aquele presente para você ou aquele brinquedo. E ir conscientizando a criança sobre isso, né? Numa atividade de tarefa de casa, se ela tem uma dificuldade porque ela não quer, aí começa a fazer birra, a gente pode transformar aquela tarefa de casa numa brincadeira e fazer com que ela interaja com essa brincadeira. Se for um alimento que ela não quer consumir ou que ela quer consumir demais, por exemplo, um refrigerante, e que a gente quer tirar esse refrigerante, abre um parêntese aqui que a criança não trabalha, a criança não ganha salário e a criança não vai ao mercado comprar o refrigerante. Então, essa responsabilidade é do adulto. Às vezes o adulto traz o problema para dentro de casa e aí tem um problema maior para tirar esse costume dessas crianças impostas pelo adulto. Então, a gente precisa rever bem direitinho os nossos conceitos e o que a gente quer para os nossos filhos. E cada momento que eles vão trazendo, a gente vai trazendo sempre estratégias diferentes para a gente ir combatendo essa birra, mas não dando a resposta que ele precisa, porque a alimentação do comportamento de birra vem mediante a resposta. Então fica aqui essa nossa reflexão, né, para que a gente possa cada vez mais ir entendendo os comportamentos a partir da análise do comportamento.